paz do Senhor, meus irmãos, amigo que nos acompanha nesse canal. Andando com a Bíblia, hoje vamos fazer a parte introdutória do livro do profeta Abacuque, o cantor, profeta Abacuque, o profeta dos profetas menores, né? Ele era um homem que o livro dele é considerado como uma poesia, mas o livro do profeta Abacuque parece que foi escrito para os nossos dias. E nós iniciamos o livro, a nossa introdução, da seguinte forma: você já teve vontade de perguntar para Deus se está controlando tudo? Por que o mal vence tantas vezes? Se Deus está controlando tudo, por que o mal vence tantas vezes? Abacuque entrou num grande debate com Deus. Abacuque lutou num grande debate, né? Lutou com Deus sobre questões que continua relevante até o dia de hoje. A pergunta foi: por que Deus deixa o ímpio prosperar? Como, né? Como que acontece isso? Mas quando você olha, quando você olha dessa forma, você pergunta como um Deus bom, como um Deus bom emprega o mal para cumprir os seus propósitos. É uma pergunta que o livro de Abacuque é cheio de perguntas, quase perguntas sem respostas. Abacuque esforçou para entender como Deus opera, mas no final convenceu que podia confiar em Deus, que sendo soberano estava fazendo tudo certo. Mas eram perguntas que estavam ocorrendo naquele dia, no momento. E quando você olha a primeira pergunta que o profeta Abacuque faz, é no capítulo 1, versículo 2, dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás, e não salvarás? Abacuque capítulo 1, versículo 2. Vamos colocar aí 600 anos antes de Cristo. E hoje você faz a mesma pergunta. Faz a mesma pergunta. Abacuque estava olhando e vendo tudo isso, mas acreditou. Falou assim: é melhor acreditar. Vamos confiar que Deus está no controle de tudo. Naquela época o povo adorava ídolos. Naquela época o povo adorava ídolos, sacrificava os filhos aos deuses pagãos. O rei que governava nessa época em Judá, o rei Jeoaquim, queimou os escritos dos profetas, que foi o profeta Jeremias, prendeu alguns profetas, ou a maioria dos profetas da época, assassinou outros profetas. Nessa época, o Império Assírio ele estava em declínio, mas o Império Babilônico estava se fortalecendo. Agora imagina, uma questão que nós fazemos, a pergunta é: Abacuque estava falando, Abacuque estava falando de um império mundial. Ele não estava falando de um governo do município. Abacuque não estava falando de um governo do estado, de um governo de um país. Não, ele estava falando de um governo mundial. A Síria governava mundialmente. A sua própria nação estava indo em decadência. A nação de Judá estava caindo em decadência, como nós falamos, adorando ídolo, oferecendo os filhos aos deuses pagãos, enfim, não aceitando a palavra dos profetas, queimando os escritos dos profetas, matando os profetas, porque não aceitava a verdade. Então a nação estava indo em declínio.
A religião estava em declínio. Estava indo de mal a pior. E quando ele vai questionar Deus e levando esse contexto cultural para Deus e mostrando, ele começa a não entender. Nós encontramos na Bíblia Deus chamando alguns homens, né, tipo a Babilônia de meu servo, Ciro meu servo, a Síria meu servo, porque estava fazendo algo para Deus. Agora veja, então Abacuque escreve o livro entre o ano 610 e 605. E no ano 600, no ano 606, 600 aí, 600, no ano 597, já começou a Babilônia se fortalecer e levar um pouco do povo, os descendentes reais, né, os descendentes dos reis, dos nobres, para a Babilônia. Então isso estava cada dia complicando. Abacuque tem só 3 capítulos, 56 versículos. Você lê, né, você vai entender todas essas perguntas, lê, relê, né, ouve esse vídeo, né, e vai te ajudar muito. Acredito que vai te ajudar com essas perguntas, né, com esse questionamento você vai entender como foi que Abacuque entendeu o trabalhar de Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.